Oi, pessoal, boa noite, né? Eu, comendador Diogo, né, da Casa Real de Espanha, Ordem Tosão de Ouro, concedida pelo Dr. Cláudio Machado, ex-cônsul geral da Comunidade Europeia, sétimo Marquês de Valença e atual adido político para questões de multilateralismo do Parlamento Europeu. Com muita honra, né, estou aqui hoje com o doutor Ezequiel Rodrigues para falar de um tema tão importante, tão caro, né, nos tempos em que estamos de pandemia, né, de isolamento social. Eu acho que vai ser muito importante para todos que estiverem nos acompanhando esse conhecimento compartilhado do doutor Ezequiel Rodrigues. Eu vou fazer aqui uma leitura aqui do currículo do Dr. Ezequiel e aí vou deixar a bola para ele também dar um chamado aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Dr. Ezequiel Rodrigues Lima é doutor em psicanálise clínica institucional pela Escola Superior de Psicanálise Clínica do Rio de Janeiro, doutor em ciências jurídicas e sociais pela Universidade del Museu Social Argentino, UMSA, Argentina, doutor em ciência política pela Universidade Federal Fluminense, reconhecimento de curso feito no exterior, doutor honoris causa em teologia pela Academia Brasileira Teológica de Letras, 2017, mestre institucional em sexualidade humana pela Escola Superior de Psicanálise Clínica do Rio de Janeiro, graduado em Ciências Jurídicas pela Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas 2007, e graduado em Filosofia 2017, especializado em Psicologia Jurídica e Neuroanalista, tá bom? Então, essa é a pessoa sublime, né, que estamos tendo a honra de ter aqui conosco nessa transmissão. Doutor Ezequiel, fica à vontade para dar um alô aí para o pessoal, antes da gente iniciar aqui os questionamentos. Ok, Diogo, Henrique e os seus seguidores, estou aqui, eu estou muito alegre em estar aqui e certamente dar a minha humilde contribuição para esse momento. Obrigado, doutor Ezequiel. Então, nós já vamos agora partir para os questionamentos, né? A gente vai fazer aqui uma espécie de bate-papo mesmo, né? Para ficar uma coisa bem dinâmica. E eu vou iniciar, doutor Ezequiel, antes que eu me esqueça, por aquele questionamento que eu deixei para o senhor lá no WhatsApp, que eu tenho visto que é uma coisa que está mexendo com muita gente, sabe? Muitos professores, educadores, pessoas que estão no trabalho em home office, né, nessa questão do regime remoto, têm se queixado da exaustão física, mental, que tem desenvolvido, né, devido a todo dia praticamente estar conectado ali no computador, né, e o que tem afetado também o psicológico dessas pessoas. Inclusive, tenho amigos que dizem que estão trabalhando muito mais do que quando se realizava atividade presencial, mesmo estando em casa, por incrível que pareça. O que o doutor Ezequiel diria, né, que essas pessoas podem estar fazendo para reduzir esses danos na mente e conseguir a produção sem prejudicar a sua saúde psíquica, direcionada a essas pessoas que estão nesse regime remoto, doutor Ezequiel? O que o senhor teria a dizer para essas pessoas que estão em exaustão? Essa é a palavra. Bom, a primeira coisa que eu posso dizer ao prezado ouvinte que está nesse momento conectado ou que a posteriori poderá ter contato com essa entrevista, essa nossa conversa, esse nosso diálogo que serve como uma reflexão, é que a gente precisa, como um lutador que entra para o ringue para fazer uma competição, um jogador que vai entrar no campo de futebol,
que tem o período de concentração, tem o período de preparo, tem o período em que ele coloca os seus anexos, no caso, protetor, se for um lutador, uma chuteira, se for um jogador. A gente também, para entrar no nosso trabalho home office, a gente deve se preparar. Particularmente, eu, como neuroanalista, creio que a primeira coisa que a pessoa deve fazer é tomar um banho frio antes do seu expediente. Vamos dizer, marcar um horário para começar a trabalhar e meia hora antes tomar aquele banho frio e se alimentar devidamente, porque se ele não tiver alimentado, ele não tem condições de realizar as suas tarefas. Eu tenho no meu livro uma receitazinha, conhecendo a neurociência, que, por exemplo, óleo de coco, 2 colheres de sopa de óleo de coco, ou 2 cápsulas que a gente compra numa farmácia, num herbanário, a gente toma aquilo junto com o café da manhã, o de jejum, e a gente, a partir de 10 minutos que a gente fez esse preparo alimentar, a gente está preparado para entrar na nossa plataforma de trabalho. É preciso uma concentração, é preciso um intervalo entre um período e outro, ou seja, a partir de 1 hora você tem que levantar, dar uma volta. Eu costumo fazer alguns exercícios, movimentos circulatórios com a mão. Precisa lubrificar os olhos, porque a gente, quando fica muito tempo na tela, a gente, além dos raios catódicos que cansam a nossa mente e hiperexcitam os neurônios cerebrais, a gente também fica com ressecamento nos olhos. Então, a gente precisa piscar os olhos constantemente. Como a gente está fazendo um trabalho exaustivo nesse período pandêmico, eu, por exemplo, eu tenho um colírio que a gente compra numa farmácia, à base de celulose, que mantém lubrificado os nossos olhos para que a gente, pelo menos assim, de 2 em 2 horas, coloque uma gotinha, pisque os olhos, para não danificar as nossas conjuntivas e, ao mesmo tempo, a gente ter o alívio também da aproximação da tela. É importante a postura, a maneira que você senta, os seus pés têm que estar no chão, você não pode ficar com os pés abanando, né? Sacudindo. Você também não pode ficar com as pernas cruzadas em cima da cadeira, de lado, fazendo movimentos de contorcionismo quando você está trabalhando. É uma plataforma onde você vai exercer uma atividade totalmente técnica. Você vai trabalhar como profissional. Então, é preciso que algumas perguntas, algumas coisas mais, eu posso esclarecendo durante o nosso processo. Mas a primeira coisa é boa alimentação, hidratação, o aquecimento e a postura durante o exercício, tendo seus intervalos regulares. Perfeito, doutor Ezequiel. Então tá aí, pessoal, que está nos acompanhando, tá? As orientações sobre a maneira, as pessoas que estão nesse regime remoto de trabalho agora, nesse momento pandêmico. Como o doutor Ezequiel já bem disse, né? Vocês que estão aí, vai haver um momento para vocês participarem também. Se quiser, já pode deixando as perguntas aí nos comentários, tá? Aí, no final, vai ter uns minutos para estar esclarecendo. Eu vou estar repassando as perguntas para o doutor Ezequiel, tá? Vamos lá, doutor Ezequiel, para a próxima. Diga para nós, doutor Ezequiel, antes da gente falar sobre o que seja específico, né, a neuropsicanálise, conte para nós um pouco sobre o senhor, né, seus trabalhos, de onde é natural. Conta para a gente um pouquinho da sua vida. Eu sou nativo do Rio de Janeiro. Nasci na cidade do Rio de Janeiro e logo ainda, quando criancinha, bem novo, eu fui levado pelos meus pais a morar na cidade de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro também, aonde eu fui adestrado, onde eu fui criado. E, a partir desse momento aí, eu fui levado para uma roça. Duque de Caxias era uma roça. A gente andava dentro do mato. Hoje em dia, não. Hoje é uma cidade muito, muito grande, tem muitas casas. Aliás, tem
uma população imensa, inclusive em comunidades periféricas. E eu nasci em 1958, no dia 25 de março, e aqui eu tive a oportunidade, num período bastante interessante, em Duque de Caxias, de viver a minha adolescência. Na minha adolescência foi a primeira oportunidade que eu tive de ter contato com a psicanálise. Porque, acreditem, pode a aparência não revelar, mas eu me sentia um garoto muito feio. Hoje, claro, eu me sinto menos feio. Mas naquela época eu me sentia muito, mas muito feio mesmo. Até porque tinha a orelha grande, os olhos eram muito expressivos, lábios grossos, a pele muito branca e muito magro. E com essa minha rejeição à aparência, eu comecei a desenvolver uma doença que a gente conhece hoje como vitiligo. E o vitiligo começou a descolorar a boca, mais aqui na região da testa, das mãos, do braço. Hoje eu estou curado disso, mas foi a oportunidade que eu tive de estar com Rômulo Vieira Teles, um analista e precursor da psicanálise aqui no Rio de Janeiro. Aí eu tive contato com a adolescência. Quando eu me tornei jovem, saí do quartel, então eu fui para São Paulo e comecei a estudar. Quando o professor Rômulo Teles, o doutor Ivo Dutra, trouxeram aqui para o Rio de Janeiro, então eu tive a oportunidade de fazer a minha formação em psicanálise. Então, em linhas gerais, é isso. Hoje eu tenho um consultório, trabalho com neuroanálise, eu mais à frente eu posso esclarecer melhor acerca do assunto, e trabalho com uma série de terapias, que é a inteligência perceptiva. Estou agora num treinamento em bioalinhamento e já exerço atividade como homeopata há alguns anos. Ótimo, doutor Ezequiel. E só lembrando aqui, tem um site também, né? Se o pessoal quiser consultar também depois, tem um site, né? Perfeito. Neuroanálises.com, neuroanálises.com.br. Neuroanálises no plural, né? Porque não é neuroanálise, é neuroanálises, é no plural. .com.br. Isso. Aí o pessoal também vai estar sabendo mais um pouquinho a respeito disso tudo aí, né? Onde que é o atendimento, como se dá, né? E outra coisa que me veio aqui à memória agora, doutor Ezequiel, o senhor tem se adaptado, como que está sendo esses atendimentos durante esse período pandêmico? Está acontecendo à distância, algo que não está no script aqui não, mas me veio aqui à mente. Conta pra gente. Eu tenho feito atendimento remoto. Sim. Eu agora, no início de julho, eu vou fazer alguns atendimentos, possivelmente mais presenciais, mas um ou outro, porque são pessoas assim que precisam muito de que eu observe os seus sinais neurológicos autônomos, e pela tela eu não tenho essa visibilidade. Como eu sou neuroanalista, eu observo todas as manifestações neurológicas no processo de observação, no caso, paciente psicanalista, para poder ter uma propedêutica que possa surtir bom efeito. Então, tem um ou dois clientes que estão carecendo de uma assistência presencial, e eu também percebo que era necessário essa percepção do seu sistema nervoso autônomo quando eu puder estar presencialmente com eles. Então, devo ter 2 atendimentos nesse mês aí de julho, e a partir do final de julho, a segunda quinzena em diante, eu poderei, então, estar abrindo a agenda para outras pessoas. Mas algumas eu tenho atendido mais pela inteligência perceptiva, que é o EPASE, onde a gente estuda os 5 cérebros da existência humana, e a possibilidade eu tenho de fazer isso de forma remota. Tenho tido bons resultados, tenho tido um retorno favorável dos meus clientes, e aí eu tenho me dedicado expressivamente nessa tarefa de atender de forma remota. Ótimo. Então tá.
Agora, o senhor vai falar para nós, para todos que estamos assistindo, né, para as pessoas compreenderem assim um pouquinho mais, o que é em si a neuropsicanálise? O que é? Bom, a neuropsicanálise, como a própria palavra já diz, o termo é neuro, que vem de neurologia, e psicanálise. Na verdade, é a junção de duas ciências, a neurologia e a psicanálise. É bom a gente ressaltar que Freud era neurologista. Mas o que acontece? Naquela época, nós não tínhamos uma neurologia como nós temos hoje. Hoje nós estamos muito mais preparados, eu diria assim, mais equipados para o fenômeno do estudo do cérebro, do sistema neurológico de um modo geral. Não que Freud não tivesse o conhecimento. Naquela época, ele estava à frente da comunidade científica, embora rejeitado por alguns, não por todos. Mas, hoje, a neuropsicanálise, ela procura se munir de informações da neurologia clínica e também do estudo das neurociências, que a neurociência ela é multidisciplinar. Ela se utiliza desde a filosofia, até mesmo da informática, até mesmo de outras ciências, para que ela possa, então, estudar esse grande nosso desconhecido que é o cérebro humano. Ele ainda continua. Se sabe muito hoje a respeito dele, mas não se sabe o quanto precisa. Ah, ótimo. Perfeito. E outra questão aqui, que é a seguinte aqui, para o doutor Ezequiel, qual a importância, né, desse estudo e cuidado com a saúde da mente, principalmente nesses tempos de pandemia? Por que é importante, doutor Ezequiel? Tremendamente importante. Porque se você for fazer uma pesquisa na internet e ver a medicina germânica, o doutor Hammer, ele, quando começou a fazer o seu pós-doutorado na área de medicina, ele defendeu uma tese de que todas as nossas experiências que a gente recebe de uma forma traumática em isolamento, elas deixam uma mudança de uma frequência dentro do encéfalo, do cérebro humano. É bom esclarecer que o nosso cérebro ele tem o tronco encefálico, o diencéfalo e o neocórtex, ou o córtex cerebral. Essas três camadas mostram a diferença de que o homem tem na evolução em relação aos demais seres viventes. Por exemplo, qualquer animal doméstico, ou mesmo um animal mais selvagem, eles têm o tronco encefálico, que é chamado de encéfalo, no caso, o cérebro primitivo, reptiliano, em que a resposta é uma resposta impulsiva, é uma resposta sem raciocínio. É lógico, ele é preciso, contudo, não dá uma resposta pensada, elaborada. Por exemplo, o animal, eles tendo só o que é equivalente ao nosso tronco encefálico, isso aí tem que ver na etologia animal, a gente percebe que ele tem sentimentos. Um cachorro, um gato, ele pode se entristecer, se alegrar, sentir saudade. Agora, não, jamais um animal doméstico, ele vai se preocupar com o que ele tem que comprar, se preocupar com o dia da sua morte. Ele é muito reativo, é muito primitivo. Então, a neuropsicanálise compara isso aí ao próprio impulso freudiano. É a vida irracional, é o impulso, é a capacidade que o indivíduo tem de sobrevivência. Essa manifestação reptiliana em nós é o que Freud lá chamava do id. Entre os elementos que tem da nossa
córtex, de encéfalo e as partes que a gente pode estudar, cada área tem um estudo específico, a gente pode perceber que existem manifestações ali de sentimentos que ficam registrados, que ficam lembranças impregnadas. Então, esses focos, de acordo com o que acontece com a experiência do indivíduo, pode modificar uma frequência, um impulso, uma diferença de potencial elétrico em determinado grupo de células neuronais. Isso são chamados focos de Hammer. Na pandemia, por ter sido até um elemento assim novo, inusitado, não é uma experiência que a própria ciência tivesse esperando, e nem as pessoas estivessem esperando, porque no início do ano, aí passou o Réveillon, as pessoas estavam vivendo normal, de repente, que passou o Carnaval, veio uma notícia de que havia necessidade de fazer um isolamento social. Hoje ela já está se flexibilizando para o distanciamento, mas me preocupa. E a neuroanálise, a neuropsicanálise, ela se atenta a isso porque eu, particularmente, eu tenho uma preocupação. Não com a pandemia, não com esse momento que nós estamos vivendo, porque neste momento está sendo feito as mudanças, as frequências cerebrais estão deixando marcas para se manifestar posteriormente. Então, me preocupa a pós-pandemia. Do ponto de vista da saúde mental, preocupa-me mais a pós-pandemia do que a pandemia propriamente dita. Porque essa nós estaremos usando o nosso cérebro reptiliano. Nós estamos trabalhando, tentando resolver. Contudo, a gente está deixando algumas frequências que são emoções que estão sendo alteradas e determinados órgãos serão responsáveis para dar essa resposta, que são as doenças psicossomáticas. Eu não sei se eu estou falando muito, né? E, não. De repente, o senhor pode me cortar. Não, fica à vontade, fica à vontade. Eu estava observando a Organização Mundial de Saúde. Sim. Existe uma quantidade enorme de pessoas com demências já antes da pandemia, número de suicídios. Eu fiquei assim, abismado. O número de policiais que se suicidaram no Brasil é maior do que o número de soldados que morreram em confronto com o crime organizado ou em situações diferentes. O número de suicídio é muito grande. Você entra na página da OMS e tem lá milhões de suicídios por ano. Eu não quero entrar muito em detalhe de contas para não confundir o meu ouvinte, mas é consultar. Tem milhões de pessoas que têm problemas de demência, pessoas com epilepsia, pessoas com problemas diversas, úlceras e tudo de suporte psicossomático. Quando a gente está numa reação reptiliana, como um animal, o animal depois não fica preocupado, será que eu agi certo ou errado? Ele agiu naquele momento a resolver o problema. Sim. Nós não, nós temos uma situação bastante gravosa, que é a nossa memória, é a nossa projeção para o futuro. A gente é um ser, o ser humano, atemporal. A gente pensa no nosso passado, que influencia o nosso presente, e a gente pensa no futuro, que a gente também estraga o nosso presente. O animal não, ele age no presente, ele age no time das coisas, como acontece, dá a resposta como precisam ser dadas. Fuga ou ataque. Nós não, nós dissimulamos, nós guardamos, nós nos reservamos, nós elaboramos e deixamos marcar essas, vamos dizer, essas frequências no nosso cérebro que darão respostas posteriores, depois que passa o momento em que a gente está no momento passando por uma crise, por um trauma, por um momento. E eu estive consultando alguns autores, pós-doutores na área de neurociência, que mostram e revelam o fato de que nós estamos vivendo um momento na pandemia que é como se fosse uma guerra. E é uma guerra contra um inimigo invisível, um Sim. inimigo que ataca sem a gente saber de onde ele vem.
Isso faz com que o nosso sentimento de fuga, o nosso sentimento de ataque fique confundido. E a gente vai ter, aí é minha preocupação, que quando passar a pandemia, a gente vai ter muitas pessoas com trauma pós-guerra. Sabe-se que as pessoas que vieram da guerra têm um montão, uma variedade de sinais e sintomas, de reações que tiram a sua estabilidade, inclusive chegando ao ponto até mesmo das pessoas viverem num mundo totalmente distorcido porque passou pelo trauma da guerra. E nós estamos passando pelo trauma do isolamento. A posteriori, teremos que enfrentar o pós-trauma do isolamento social. Sim, perfeito, perfeito. Perfeito, doutor Ezequiel. Interessante, só fazendo um gancho aqui com a fala do senhor, eu tenho observado diversas pessoas que às vezes nem tinham alguma síndrome, estão desenvolvendo, não é? Algum distúrbio psíquico, algum distúrbio de pânico, está se desenvolvendo assim muito aceleradamente. E aí, os profissionais da saúde mental, a posteriori esse período de pandemia, com certeza vão ser muito, muito solicitados, não é? Eu quero aqui cumprimentar um amigo que está conectado, um grande amigo, o Adriano Rincon. Parabéns, amigo Diogo, pelas lives que vem realizando, com temas super importantes. Muito obrigado, Adriano, tá? Sua presença aqui muito me honra, tá? Fiquem à vontade para estar comentando, deixem as perguntas. No final, a gente vai estar, eu vou estar repassando para o doutor Ezequiel. Vamos lá. O site, nós já comentamos, doutor Ezequiel, sobre a neuroanálise, né? Sim. Diga para nós um pouquinho o que se encontra ali, assim, em linhas gerais. O que se encontra nesse site? Naquele site ali eu coloco artigo, sim, eu divulgo um curso de homeopatia. Ótimo. E essa homeopatia que eu dou um curso registrado pela Biblioteca Nacional, ele é um curso voltado para as pessoas da área da saúde. Não, por que você vai dizer, a homeopatia não é da saúde? Mas não é clínica geral. Eu dou um curso mais voltado para as questões psiquiátricas, neurológicas, trato ali da ansiedade, agitação, esquizofrenia, do deprimido, da pessoa que está passando por fobias, enfim. É nesses temas da mente que o curso de homeopatia tenta e busca dar à pessoa um suporte para que ele possa clinicar. Ao terminar o curso, a pessoa pode se inscrever no Conselho Nacional de Homeopatia, CONAHOM, porque o CONAHOM, ele conseguiu, através de uma ação civil pública, o direito de prescrever a homeopatia para o não médico. Sim. Porque há uma ideia de que a homeopatia é de exclusividade da classe médica. Sim. Eu até acho que não há nenhum problema dos médicos defender os seus direitos, mas existem outros conselhos, conselho de fisioterapia, o conselho de farmácia, o conselho de enfermagem, eles fazem com que as pessoas que são profissionais ligados a esses conselhos também têm o direito de fazer o curso de homeopatia e de prescrever a homeopatia, de fazer um tratamento homeopático. Por uma questão de saúde pública, penso eu também, como cientista político, que a homeopatia, ela populariza, ela chega às pessoas com menor custo. Se houvesse a possibilidade das pessoas terem mais acesso à homeopatia, nós teríamos um resultado melhor. Da saúde pública, sobretudo aquelas pessoas que estão na periferia, que não têm acesso à saúde conforme deveria ter. Porque, embora a gente tenha um sistema único de saúde, ele não comporta demanda, não tem como atender, e há um custo muito grande
para a sociedade em medicação, há uma política também da própria indústria farmacêutica que ela está fazendo o papel de produzir, vender e, consequentemente, ter lucro do seu trabalho. Mas algumas pessoas, elas precisam e tem que ter um tratamento, eu não digo nem alternativo, mas complementar. E assim, lá no site, eu franqueio a quem queira fazer o curso e a gente pode implementar em qualquer lugar que a gente tiver no mínimo 10 alunos, a gente pode implementar o curso e também tem uma parte online onde eu posso transmitir as aulas e a pessoa depois, então, entra só num períodozinho que a gente chama de mediação, que é o momento em que tem que ter aquele encontro direto com o analista para eu tirar dúvidas pessoalmente, sim, para que a pessoa esteja habilitada e ela tenha confiança de sentar num consultório e prescrever uma medicação homeopática de forma segura para ela e para o seu paciente. Mas ali na neuroanálise eu disponho também meu consultório. Eu tenho ali uma sala onde se pode atender, eu tenho o divã, onde eu utilizo também como um dos métodos terapêuticos, não somente esse, mas, sobretudo, a neuroanálise. Ok, ótimo. E para os jovens, doutor Ezequiel, que estão cheios de dúvidas nesse momento, super ansiosos, né? Está desenvolvendo pânico, estresse, medo. Qual a mensagem, doutor Ezequiel, deixaria aqui para os jovens? Inclusive... A mensagem que eu deixo para esses jovens é o seguinte: é necessário enfrentar todo o problema que a gente foge dele, ele nos pega mais à frente. Sim, perfeito. Então, não se deve se desesperar. E o que é um trauma? O trauma é toda aquela situação que chega até nós de uma maneira imprevisível e que nos deixe de forma isolada. Então, se você é pego de surpresa, se você não está preparado para enfrentar alguma coisa que fere a você, você já está sendo traumatizado. Então, o que eu falo para os jovens é o seguinte: isso vai passar, eu vou enfrentar, levantar a cabeça. Sabe, é uma experiência da vida. Não se pode ficar se projetando para o futuro. O que vai ser do amanhã? O que eu posso fazer hoje da melhor maneira possível? Sem que eu seja colocado no desespero. Porque o desespero é o que deixa essas marcas para o futuro, que neutraliza o presente, que fracassa a nossa caminhada, que nos gela, que nos congela, que nos para, que nos emparedam. Então, para o jovem, eu diria o seguinte: sejam jovens, jovem é vitalidade, pense em possibilidade, pense em maneira e, sobretudo, não fiquem deitados na negatividade. As pessoas ficam ouvindo quantos mortos tem, quantos foram... Olha o seguinte: tome os seus cuidados higiênicos, use a sua máscara, lave as suas mãos, use o seu álcool gel, tome as suas providências, mas vá à luta. Não fique neutralizado, porque esse medo, essa impotência vai cobrar da juventude. Eu fiquei assim, triste hoje, como professor, de saber que 40% dos acadêmicos estão pretendendo trancar os seus cursos de graduação. Nossa. Como vão trancar? São pessoas que perderam a esperança, que já não acreditam mais no futuro. Às vezes até, eu digo que às vezes é até esse sentimento. Às vezes é uma falta mesmo de recurso. Mas eu digo o seguinte: não desistir. Eu posso até dizer, eu vou parar um momento até eu recomeçar. Porque nunca o jovem deve esperar
ou deve parar diante de um obstáculo. Quando tiver que parar, a própria vida nos para. Sim. Eu poderia contar exemplos de jovens que eu tive a oportunidade de ver na vida acadêmica, que saíram, sabe, do nada, superaram situações absurdas e hoje estão numa posição. Eu mesmo sou exemplo disso. Eu, há 40 anos atrás, eu era mas muito, sem nada, sem estudo, sem nenhuma faculdade, sem nada, mas aí eu falei assim, não, eu acredito no meu futuro. E comecei a investir. Saí, fiz curso, estou trabalhando e superei. Eu passava um mês sem ter dinheiro para comprar todo o leite das minhas filhas, mas eu consegui superar. Naqueles momentos, eu consegui fazer com que elas fossem assistidas os 30 dias do mês, com aquele salário pequeno que eu tinha, ainda consegui, com esforço. Aí eu poderia conversar mais detalhadamente sobre isso, mas com esforço, eu fui fazendo curso, fui fazendo ali. Eu vou contar uma coisa, quer ver? Pense em possibilidade. Quando eu entrei para fazer farmácia, eu não tinha dinheiro para fazer o curso de farmácia. O curso de farmácia era o mais caro da universidade, assim, um pouco mais baixo do que odontologia e medicina. Era o terceiro curso mais caro. Uhum. Eu entrei na Universidade Federal Fluminense para fazer farmácia, mas eu não tinha como fazer período integral. Eu tinha 2 filhas pequenas. Então, lá tinha aula de manhã, 8 horas da noite, e tinha aula que tinha 8 horas da manhã. Ou eu trabalhava de dia, ou eu trabalhava de noite. Eu trabalhava no hospital. Era 12 horas. Então, eu tive que largar a Universidade Federal, eu tive que encarar um pouco, levei as matérias um pouco para a universidade particular, mas não tinha como pagar. Então, eu pensei uma possibilidade, pensei uma estratégia. Primeiro eu entrei no curso de biologia e fiz todas as matérias que estavam na grade de farmácia que constavam na biologia. Eu fiz ali toda a parte de citologia, eu fiz aquela parte que estuda as ervas, que estuda uma parte de botânica todinha. Estudei estatística. Quando acabei aquela parte ali, aí eu fui para um curso que era um pouco mais caro. Eu fui para um curso mais caro, aí entrei no curso de enfermagem, fiz outras matérias, depois eu entrei na odontologia, fiz a parte de patologia, e quando não tinha mais, eu fui para o curso de química e paguei todas as matérias de química. No final, quando não tinha mais jeito, aí eu consegui entrar na farmácia, porque não tinha mais nada, só era específico da farmácia, só matérias da farmácia. Aí eu consegui concluir. Olha só que percurso. Eu passei por 4 universidades para fazer matérias, para me formar numa só. Jovem, pense em possibilidades, coloque os neurônios para funcionar. Ótimo. Maravilha, doutor Ezequiel. Superação, tem que ter motivação. Isso aí, certo. Maravilha. Também tens o título de doutor em ciência política pela Universidade Federal Fluminense, que o senhor mencionou agora há pouco, né, inclusive. Conte-nos um pouco sobre essa tese de doutorado aí, em ciência política. Fala para a gente um pouquinho. Bem, eu, quando terminei o curso de Direito, eu pensei em fazer o mestrado nessa área. Sim. Como eu já tinha um mestrado, e esse mestrado lá não é muito ligado à área do direito, mas era um mestrado. Sim. Eu fui para a Argentina e lá eu comecei a estudar e passei 5 anos estudando lá. Hoje até eu vi o currículo do nosso novo ministro da Educação, que ele se formou lá na Argentina. Eu fiquei muito orgulhoso, porque algumas pessoas pensam que quando a gente vai para a Argentina, a gente vai fazer turismo, que a gente vai lá para as noites de Buenos Aires, que vai lá, ficar lá passeando, vendo lá os teatros e o tango, mas não é isso não. É muito puxado, eu tive que fazer muitos trabalhos, eu ficava intensamente lá e, em final de semana,
eu dava uma saída para visitar uma feira, visitar a cidade, ver alguns monumentos, mas era o estudo direto. Eu passei muito tempo lá estudando e voltava da Argentina para o Rio de Janeiro e preparava muitos trabalhos, artigos, e quando voltava lá de novo, tinha que apresentar. Pois bem, depois de algum tempo, tínhamos 54 brasileiros fazendo na minha turma, e foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. No final, teve que juntar 2 turmas, e daqueles que mais de 100 que estavam fazendo, poucos conseguiram concluir a sua tese. Poucos são aqueles que conseguiram receberem o seu título de doutorado, que tem toda uma implicação, além da dificuldade de você estar num outro país, tem também você se adaptar, não só aos costumes, mas também à língua, para absorver o conteúdo, escrever e conseguir superar a parte acadêmica. Concluído isso, quando eu tive a obtenção do título de doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, aqui no Brasil existe uma questão de que você tem que revalidar o seu diploma. Então, eu fui para um processo de revalidação e, inicialmente, esse processo de revalidação, eu estava tendo muita dificuldade. Aí, com a questão de estudar, de ver e verificar, eu consegui perceber, dentro da legislação, tem muitos detalhes, eu consegui abrir um processo na Universidade Federal Fluminense para o reconhecimento desse meu doutorado feito no exterior. Sim. Não é simples o processo de reconhecimento. Primeiro que todos os documentos têm que ter apostilamentos lá de AIA, enfim, dos cartórios. É muito documento. O processo fica um calhamaço enorme. E eu tive que refazer todos os meus trabalhos. Eu tive que colocá-los dentro das normas da BNT, porque no Brasil nós temos a nossa Associação Brasileira de Normas e Técnicas, tive que colocar ali os trabalhos, e toda a minha documentação e todos os meus trabalhos foram revistos, analisados, todos os quesitos. Tem uma série de quesitos, mais de 30 quesitos que são exigidos. E a minha tese de doutorado, eu tenho um exemplar que ficou lá na universidade, e tanto na forma digital como também impressa. A minha tese, que eu defendi lá na Argentina, é La influência del uso positivismo de Kelsen na Suprema Corte Brasileira. Ou seja, a influência da teoria de Kelsen nas decisões do Supremo Tribunal Brasileiro. Essa tese não poderia ser defendida de novo no Brasil, mas ela foi esmiuçada, ela foi para a universidade. Não foi feito banca, mas eu tive que conversar com doutores lá a respeito do assunto, responder aos questionamentos. Eles passaram essa tese de frente para trás, de trás para frente, para não ver se tem plágio, de onde copiou. É feito um processo rigorosíssimo. E no final, eu consegui, eu tenho uma certidão que é equivalente a um diploma, sim, da Universidade Federal Fluminense, em que eu sou reconhecido como doutor em ciência política por essa universidade. Isso não quer dizer que todo mundo que fez o curso junto comigo, lá na universidade, vai conseguir, porque depende do conteúdo, depende da adequação do tema à escola que você está requerendo, depende também dos professores que vão ou não aprovar, existe autonomia das universidades, você enfrenta diversas dificuldades. Por isso que eu fiquei feliz em ver que nós temos hoje um ministro da Educação que estudou na Argentina, como eu também tive o privilégio e a oportunidade de estudar na Argentina. Quanta honra. Acerca do conteúdo, você perguntou isso? Sim, sim. O conteúdo da tese. O conteúdo da tese é muito interessante, porque para ser uma tese, você precisa trazer um tema inusitado. Sim. E eu procurei, dentro da
do campo da filosofia jurídica. Já que eu tenho uma formação de filosofia, eu procurei, então, buscar uma tese dentro daquilo que é o meu campo, né? É a minha área de atuação, para poder desenvolver com um pouco mais de profundidade o assunto. Então, veja só, a minha investigação enfoca um aspecto jurídico, mas também da filosofia jurídica. Tem como objetivo mostrar alguns aspectos do iuspositivismo de Kelsen. Levou a uma análise, uma verificação do posicionamento chamado dualista moderado, quando a gente traz um tratado internacional para dentro do país. Então, nesse caso, o nosso Supremo Tribunal, eu procurei demonstrar que tem uma tendência a ser dualista moderado, conforme Kelsen mostra no seu livro sobre a teoria pura do direito. Sim, e, perfeito. no caso de alguns aspectos, internamente, quando esses são incorporados ao nosso ordenamento jurídico, nós temos um monismo moderado. O que é isso? Dualista, a gente pode dizer o seguinte: nós temos o ordenamento jurídico brasileiro e nós temos o ordenamento, vamos dizer assim, supranacional, que são os tratados que reúnem várias nações, ou convenções, enfim, outros documentos que são acordos multilaterais, que reúnem determinados grupos. Mas isso não tira a autonomia do país. Não tem como atacar a soberania absolutamente. Então, o Brasil é dualista no sentido de que mantém integralmente a sua autonomia, contudo, recepciona de forma moderada, avaliando, tem todo um sistema aí no nosso Congresso para ser recepcionado, constitucionalmente estabelecido, para que esse tratado, acordo, enfim, o diploma internacional, ele possa ser incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro. Aí ele é dualista e é moderado. Perfeito. É moderado porque, em alguns momentos, ele transforma como emenda constitucional em lei ordinária. Então, ele faz uma modulação a respeito desses instrumentos. E é monista no sentido de quando ele trata aqui dentro. Aqui dentro ele tem, por exemplo, tratados que são recepcionados aqui como direitos humanos, recentemente, que são equivalentes a uma emenda constitucional. E os outros tratados que não tratam de direitos humanos, eles são recepcionados. Quando recepcionados, por isso o monista ele é moderado, porque nem todo é recepcionado. Quando ele é recepcionado, ele também pode ser recepcionado como uma lei ordinária. Aí eu procurei cotejar a teoria de Kelsen na estrutura do nosso judiciário, nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Veja bem, filosoficamente, não faço uma crítica nem uma defesa ao STF. Hoje o STF está muito aí em tela, se está judicializando muito, se está interferindo nos poderes. A minha tese, ela discute essa questão, mas de maneira filosófica, nem defendendo, nem atacando, mas procurando verificar a existência de um pensamento filosófico que está presente nas decisões do nosso Supremo Tribunal Federal brasileiro. A tese, ela visa isso aí. Então, eu mostro como esses tratados eles são incorporados aqui ao nosso sistema, ao nosso ordenamento brasileiro, como, por exemplo, o próprio STF, ele passa, conforme Kelsen diz, que ele passa a exercer uma atividade extrajudicante quando ele começa a determinar ordem para outros poderes. Por exemplo, no impeachment
da ex-presidente Dilma, que era o período em que eu estava escrevendo a minha tese doutoral, eu coloquei, inseri na minha pesquisa que o STF foi quem criou o rito do impeachment. Ora, quem deveria criar o rito do impeachment? O Congresso. O Ou, no Congresso, caso, as câmaras de deputados, que é a primeira que vai fazer o enfrentamento do impeachment. No entanto, interpretando uma lei, que não uma Constituição, mas uma lei federal, que é a lei do impeachment, teve que dizer para o outro poder como você deve proceder para isso acontecer. Então, está na teoria de Kelsen, mostrando esse modo conforme, filosoficamente, de repente, um órgão que é judicante, ele está legislando, ou ele está exercendo uma atividade executiva. Por exemplo, uma atividade executiva, eu não vou dar exemplos não, porque tem muitos exemplos, mas só para a gente entender o núcleo da questão, mas o judiciário, ele pode intervir. Parece quase que, filosoficamente, ele está, embora a Constituição diga que eles são iguais e devem atuar harmonicamente, mas parece que o judiciário ele se sobressai. Parece que ele tende a dar a última palavra. E Kelsen, no seu capítulo, muito interessante também, que, ao observar essa teoria, a gente mostra que a democracia é o ponto mais importante defendido por Kelsen. Kelsen, no meio de um cenário todo, a gente sabe, ele viveu na mesma época que Adolf Hitler. Então, naquele momento em que havia tanta imposição na Áustria, subjugação de outros povos, havia muito autoritarismo, Kelsen precisou sair da Áustria, embora tenha sido ele quem fez a Constituição da Áustria, ele teve que sair dali e ir para os Estados Unidos em defesa da democracia. Então, o termo próprio, teoria pura do direito, não tem a ver com a raça pura ariana. Pelo contrário, Kelsen defende uma teoria pura que deu, vamos dizer assim, um marco histórico e fez com que o direito se tornasse uma ciência. Hoje, nós, operadores do direito, e que estamos aí constantemente, ninguém pode se livrar das questões de direito. Quando a gente está conversando aqui, a gente já está tendo uma relação de direito. Sim. Se eu lhe ofender, o senhor pode me processar. Não é mesmo? Enfim, existem várias questões que podem ser... A gente não consegue. Quando a gente sai de casa, a gente já fez um contrato ao entrar num ônibus, ao entrar num táxi, a gente fez um contrato, verbal, mas fez. Então, o direito, ele é muito importante, mas não era uma ciência. No período de Kelsen, ele estava ali sendo confundido com a ciência da psicologia e da filosofia. E Kelsen, então, pegou a norma como objeto do direito para fazer do direito uma ciência independente. Aí eu abordo as questões filosóficas, as questões que vai por aí. Tem muitos elementos que uma tese, ela termina... fica difícil até a gente fazer uma síntese de tudo que tem ali, porque dá pano para manga. Ótimo, doutor Ezequiel. Estamos vendo aí, pessoal, então, como que essa live está super rica, né? Vocês estão vendo. Porque a gente está falando, né? A gente percorreu pela neuropsicanálise, né? Falamos sobre a questão de comportamento em tempos pandêmicos, e logo eu questionei o doutor Ezequiel sobre a tese dele de doutorado, né? Em que ele fez na Argentina, e houve esse reconhecimento aqui na Universidade Federal Fluminense, e aí adentramos na ciência jurídica. Então, aos estudantes de direito aí que estão nos vendo, né? Aos que vão nos assistir,
é mais conhecimento, né, agregado, mais reflexões, isso é muito importante. Conhecimento nunca é demais, né? Você saber, ter curiosidade, buscar, isso é muito importante, né? Porque eu gosto muito de uma frase, doutor Ezequiel, que inclusive é um lema, né, eu estudei Direito também, né, na Pontifícia Universidade Católica aqui de Minas Gerais, na PUC Minas, e aí eu gosto muito do lema da instituição, o conhecimento transforma, não é? Esse é o lema da PUC. O conhecimento transforma. Por quê? Ele abre caminhos, né? Aí eu já lembrei aqui lá do mito da caverna do Platão, né? O senhor que é formado em filosofia também, né? Aquele monte de pessoas agrilhoadas lá, presas em correntes, sem saber a saída para aquela caverna, né? Sem ver a luz, sem ter esperança. Então, interessante. E estamos convivendo numa fase em que a gente poderia fazer um comparativo com esse mito da caverna de Platão. Porque todo mundo está em isolamento, ninguém tem, por enquanto, a ciência está procurando ver se acha vacina, né, o remédio para esse vírus, né, que tem ceifado a vida de muitos. Não se encontrou ainda essa vacina até o momento, que vai ser fundamental para reverter esse quadro né, de contaminação desse vírus. E olha para você ver a importância do conhecimento, a importância da ciência nesse momento em que estamos. Nossa, é muito importante. Muito importante. Né? É verdade. Em que todos os países do mundo, praticamente, né? A gente vê a Universidade de Oxford está desenvolvendo lá, os estudiosos estão desenvolvendo lá, fazendo testes de vacina, que talvez o Brasil aqui também vai fazer teste, né? As últimas notícias que temos. Então, o conhecimento, e é interessante, ele não tem fronteiras, porque o senhor mesmo aí já resumiu sua tese, em que estudou bastante, foi buscar lá na Argentina, né? Não estava a passeio, Não. apesar que viu muito monumento e tal, mas não estava a passeio, lutou com muita garra, muito afinco, teve que enfrentar lá, né, a rigidez lá dos doutores, o avaliando. Então, o conhecimento aqui, o conhecimento da Argentina, e hoje, nesse momento em que estamos convivendo, o mundo todo, né, voltado para o coronavírus, vemos, né, temos a percepção de como a ciência, como o conhecimento, como buscar saber, o descobrir é importante, né? É muito importante, muito importante. E aí, por isso que eu sempre bato na tônica, os jovens devem ter esse vigor, eles devem aproveitar essa fase deles, né, de curiosidade, e não condensar ela, doutor Ezequiel, nas coisas ruins, não condensar elas em só festas, em só farra, em só drogas, sabe? Eles não devem estar seguindo esse caminho, não, de modo algum, que é um tema que eu estou discutindo ele aqui, porque eu trabalho ele muito incisivamente também, tá? A questão da dependência química e o envolvimento dos jovens nesse mundo aí das drogas. Inclusive, eu analiso um estudioso que o senhor já ouviu falar sobre ele, o doutor Samitiba, não é? Ontem eu estava numa live aqui, inclusive, que eu estava comentando o tema da live, né, no Café com Lorival, que ele me convidou para essa live, era uma obra do doutor Samitiba. Quem ama, educa, né? Aí eu não vou adentrar aqui, não, senão vai... Nossa Senhora, essa live vai ficar imensa, né? O pessoal vai cansar da gente falando aqui. Mas é muito interessante. E é isso, pessoal. O conhecimento, o buscar saber, né? Os jovens busquem conhecer, busquem saber. Conhecimento nunca é demais e ele transforma. Transforma não só o meio em que você vive, transforma sua vida. Doutor Ezequiel é um exemplo, eu sou um exemplo, nós somos um exemplo. A gente buscou através do conhecimento, da educação. Ela transforma realidades, transforma vidas.
e para o bem, né? E a gente se transformando, a gente vai ter condições de proporcionar uma vida mais digna para outras pessoas, né? É muito interessante. Então, vamos dar continuidade aqui, doutor Ezequiel. Fale para a gente, por gentileza, um pouquinho sobre a homeopatia. O que é, onde se concentra seus estudos, o que é a homeopatia, o que significa? Bom, como eu disse já anteriormente, o objeto onde eu concentro as atividades homeopáticas é nos estudos conjugados com a psicanálise. Ah, sim, perfeito. Então, eu posso prescrever qualquer medicamento homeopático, mas desde o momento em que eu consiga uma conexão com algum aspecto neuropsicológico, eu tenho um resultado mais eficaz na seleção daquela substância, na dosagem, na frequência, na Sim. potência, na diluição, para ter um resultado. Porque é uma atividade, qualquer doença, a atividade que atende aquelas doenças de origem psicossomáticas. Embora a medicina germânica diga que toda doença tem uma raiz no sistema neurológico, a gente aqui no nosso sistema médico brasileiro, e muito avançado, a quem eu rendo as minhas homenagens, eu conheço, trabalho no meio médico aqui, muitos médicos que eu sinceramente citaria aqui muitos nomes de pessoas muito eficazes, que fazem tratamentos, inclusive cirurgias, coisas assim extraordinárias. Eu aplaudo esses homens, essas mulheres que trabalham na ciência médica. Mas algumas questões, essas pessoas não têm acesso a esses médicos, não têm acesso a esse sistema. Então, meu trabalho homeopático, ele tem mais assim um viés filosófico de atender a pessoa que não tem acesso. Às vezes, algumas pessoas que têm acesso a um plano de saúde bom e tudo, têm uma condição de vida boa, elas vêm a mim. Eu as atendo também, não faço distinção. Mas Sim. o objetivo é popularizar a homeopatia como um processo, vamos dizer assim, público de saúde para o Brasil. Um dia, quem sabe, a Universidade Federal de Viçosa, onde eu tive a oportunidade de fazer um curso de homeopatia, numa extensão aqui no Rio de Janeiro, já é pioneira na divulgação desse trabalho da homeopatia. A gente tem aí cursos que são muito bons mesmo. Eu dou uma humilde contribuição da minha parte para atender aos psicanalistas que têm necessidade de agregar ao conhecimento psicanalítico também uma fórmula de atender as questões mais psicossomáticas. Por exemplo, vou dar um exemplo, uma pessoa que tem uma insônia, Sim. ela tem uma insônia, se ela pode se utilizar da homeopatia para diminuir essa situação, esse desgaste no seu sistema neurológico, enquanto a gente faz uma análise para ver a origem dessa insônia, o que ele está lhe tirando o sono. Então, é uma terapia complementar à área da psicanálise. Ótimo, ótimo, doutor Ezequiel. Perfeito. Esclarecimentos ótimos, né? Muito conhecimento aí. Agora, doutor Ezequiel, o senhor também é membro da ABTL, Academia Brasileira Teológica de Letras. É isso mesmo? Eu tive a oportunidade de ocupar a cadeira número 62 da Sim. Academia Brasileira Teológica de Letras. Eu fui indicado pelo doutor Isaías e o doutor Marcelo, que já partiu, já não está mais no nosso plano terreno, ele já foi seguir o seu destino espiritual. Sim. E eu fui indicado, fui aceito e passei a ocupar a cadeira
número 62, que tem como panegírico o Dr. Cláudio Machado. Então, no momento, no finalzinho do ano, eu pedi uma licença, porque não tinha como eu estar participando das reuniões, enfim, dar aquela participação efetiva, dadas as minhas muitas atividades que eu exerço, mas veio a pandemia, isso não foi nem deliberado ainda. Então, acredito que, quando voltar às reuniões da BTL, eles vão, então, desocupar essa cadeira e colocar outro lá, porque eu tenho que me descompatibilizar com tantas coisas, porque termino não conseguindo atender a todas a contento. Então, eu estou pedindo para sair da BTL por uma questão apenas de acumulação de atividades. Eu não queria apenas ter um título, né, na cadeira, ser chamado de imortal e não poder dar uma contribuição efetiva, estar ali participando das reuniões, enfim, fazendo os trabalhos que eram necessários. Então, por falta mesmo de agenda, eu pedi ao presidente e ele ainda não oficializou, pelo menos não houve uma reunião depois disso que pudesse oficializar a minha saída da ABTL, da Academia Brasileira Teológica de Letras. Ótimo. Qual o principal desafio desse momento em que nos encontramos na concepção do Dr. Ezequiel? Qual o principal desafio, doutor Ezequiel? Eu diria o seguinte, que não existe só um principal desafio. Sim. Existem principais desafios. Porque é como na física. A física nós temos uma força 1 para um lado, a força 2 num ângulo de 90 graus, você vai ter uma força resultante a 45 graus. Essa é a mais clássica da forma da física que a gente pode expressar assim verbalmente, para que alguém possa entender. Há um eixo Y, X, e uma força para um lado e para o outro. No meio, você vai ter a força resultante, que é o ângulo mediano ali. Tudo na vida é uma questão, se você tiver 3, 4, 5 forças, vai dar uma resultante diferente. Vai modificar no plano o resultado de acordo com aquelas forças que estão interagindo dentro de um momento também de vivência. Então, hoje nós temos 3 grandes desafios. O primeiro é a convivência consigo mesmo. Hoje, você está tendo a oportunidade de se conhecer mais. Sim, eu sempre falo. No tempo que se conhece mais, você também conhece os seus defeitos. Perfeito. Às vezes você se torna insuportável para você mesmo. Perfeito. Porque você tem que ouvir. Perfeito. Tem que estar em casa. Eu vejo, por exemplo, as pessoas passando aqui do prédio onde eu moro, e passa um jovem, às vezes, com um som dentro do carro que consegue fazer um barulho na janela da minha casa. Aí eu fico pensando, por que aquela pessoa está com aquele som tão alto dentro daquele carro, andando com aquele som alto? Porque muitas vezes ela está fazendo aquele barulho externo porque ela não consegue ouvir o silêncio da sua alma. Nossa. Eu já tive a oportunidade de estar dentro de uma caserna militar e eu cheguei dentro de um quartel e dentro de um alojamento não tinha um único sargento dentro do alojamento. Eles ficavam conversando tudo fora do quartel e eu perguntei, por que vocês não vão lá para dentro? Não, a gente gosta de ficar aqui, conversa, isso, faz aquilo, a gente faz as nossas atividades e a gente sai para uma missão e volta e tal. Bom, mas eu falei, mas quando vocês estão descansando, por que não fica lá? Aí um disse assim, porque não dá para ficar lá, senão fica muito silêncio. Aí eu vou ouvir do meu coração. Eu deito no travesseiro e eu começo a ouvir o barulho do meu coração. Isso me incomoda. Então, o primeiro desafio é o cara ouvir ele mesmo, rapaz. Ele ver a sua fragilidade, a sua humanidade, a sua precariedade enquanto ser. Esse é o maior desafio, onde ele não tem a balada, onde ele não tem o show, onde ele não tem o teatro, onde ele não tem o que fazer, ele tem que se confrontar consigo mesmo.
Ele tem que se reinventar, se repensar, se autoanalisar. Então, esse é o grande desafio. Primeiro, estar consigo mesmo. O segundo é estar com o outro, o heterélogo, ou seja, a outra pessoa, o outro que convive com você, o seu irmão, a A sua esposa, esposa, isso. que vive na sua casa. Quanto aumentou? Eu fiquei apavorado com o número de violência doméstica. As Divórcios. pessoas não estão conseguindo ouvir mais as outras, Uhum. estão tendo muita dificuldade na convivência com o outro, Sim. de saber o que vai ter que fazer um novo acordo de convivência, vão ter que repartir tarefas, vão ter que repartir o mesmo único espaço para viver. Um quer ouvir a música, o outro não quer, um quer silêncio, o outro quer barulho, um quer fazer isso, o outro quer fazer. E está saindo o relacionamento por um lado, para alguns, tornando-se assim a possibilidade do conhecimento do outro. Pessoas que casaram e não tiveram oportunidade de conhecer o outro, estão tendo agora. Sim. Tem filhos que estão conhecendo os pais agora, porque não conheceram antes. Não somente seus defeitos, mas também conhecendo as suas virtudes. Conhecendo valores, fazendo novos rearranjos, novos contratos de convivência. Esse é o desafio, viver junto, superar junto, porque não dá para fugir, não dá para correr, não tem Ótimo. mais. Outro dia aí um rapaz falou para mim que quando a mulher fazia ele ficar muito, ele saía, ia dar um passeio, ia em tal lugar, ia ver um filme, enfim, Agora não agora não sai. tem, ele tem que ouvir a mulher. Falou isso para mim. Cara, eu vou ter que ouvir essa mulher. E ele se surpreendeu com a mulher que ele não conhecia, que aparentemente já estava se tornando um relacionamento desgastado, frouxo, desgastado pelo tempo. Quando tiveram que ficar, tiveram que se reconhecerem, conhecerem-se de novo e descobrir aquilo que não tinham visto no início da sua trajetória, recuperar. Agora, infelizmente, alguns relacionamentos tangenciaram, deixaram de existir, se quebraram, fraturaram diante essa dificuldade de um novo contrato de coexistência. Então, o desafio é viver consigo mesmo e viver com o outro. E o terceiro e último desafio, para não ser prolixo, então a gente vira para o lixo, é a convivência na sociedade. A gente poder sair na rua, evitando aglomeração, usando nossa máscara, levando o nosso álcool gel, cuidando da nossa higiene pessoal, a gente tendo que cuidar do outro. Porque tem gente que acha que não, menino pega, mas pode estar pegando o outro. Então, se estabelece, por exemplo, a distância de 1 metro entre uma outra pessoa. Não se obedece, as pessoas saem. A gente vê no noticiário aí, no Rio, São Paulo e outros lugares aí, de outros estados, que tendo um montão de bailes e festas, pessoas que não estão ligando para isso. Então, a convivência com a sociedade, pessoas aproveitando esse momento para quê? Para tirar vantagem, vender coisas mais caras, dar golpe na praça, fazer um golpe na internet. É um momento da gente repensar a nossa sociedade enquanto a gente é um elemento dentro dessa sociedade. Talvez a gente não consiga mudar tudo de uma hora para outra, mas a educação é um caminho. Sim. E mesmo que a gente não consiga isso logo de imediato, pelo menos a gente pode ser um canalha a menos no meio dessa sociedade. Ótimo, doutor Ezequiel. Perfeito. E uma coisa que eu sempre tenho dito, doutor Ezequiel, como eu acompanhei, né, durante muito tempo, professores em sala de aula com os alunos, e muitos até entrando em licença, porque não estavam suportando mais o comportamento daqueles alunos em sala,
E hoje a gente tem uma realidade em que jovens, por exemplo, ameaçam, agridem professores em sala, fazem xingamentos dos mais variados possíveis, né, que machucam os professores, que vão, preparam material, levam, né, as matérias para eles. Eles estavam desgastando os professores. E fruto de uma criação em casa defeituosa, porque se ensina muito mais pelo exemplo. Estou mentindo? O exemplo, ele de nada adianta. Eu falo, mas os exemplos que eu dou são diferentes, né? Então não tem um efeito. Aí, agora, mais do que nunca, os pais estão... É essa expressão que eu tenho usado. Os pais estão vendo a cria que eles estão deixando para o mundo. Certo? Há uma tendência de reproduzir padrões de comportamento. Sim. Não quer dizer que o ser humano ele é programado para fazer isso ou fazer aquilo. Ótimo. O ser humano é surpreendente, pode surpreender a qualquer hora. Nós somos surpreendentes e somos surpresos, até com a gente mesmo. Mas há uma grande influência quando se está em grupo. É chamado efeito manada. Quando está em grupo, aquele padrão de comportamento tende-se a repetir. Então, o que é preciso? É igual aos times, né? É igual aos times de futebol. Isso. Começa a agredir de uma geração para outra. A gente tende a repetir os padrões dos nossos pais. Os nossos filhos, o nosso padrão. Ora, se você tem um cidadão que está fazendo gato, está dando volta nos outros, e o filho é pequeno, está aprendendo, ele vai fazer o quê? Quando esse cidadão, se ele chegar a uma posição maior, ele vai fazer desvios milionários. Porque na origem já foi ensinado errado. Com certeza. É igual, por exemplo, doutor Ezequiel, eu vejo muito a dependência do álcool. A dependência do álcool, geralmente, é porque ele teve influência dos pais. Inclusive, tem um vídeo muito interessante que ele mostra, né? O pai pedindo o filho pequeno para buscar uma garrafa de cerveja na geladeira. Ele está num churrasco lá no quintal, e aí depois mostra lá na frente esse filho, né? Pedindo o seu filho, que é neto daquele anterior, para estar pegando também a bebida alcoólica na geladeira. Isso aí vai reproduzindo. Tanto é que muitos pais hoje, por exemplo, uma coisa que eu fico indignado, né, que eu já vi, molham o bico do bebezinho, ou da criancinha, ou sei lá, com cerveja para experimentar. Já vai habituando o filho a experimentar o álcool, né? E aí ele então é pedagógico. Isso. É pedagógico. Infelizmente. Vai aprendendo. Uma geração vai repetindo o padrão porque aprendeu com aquele. E você resumiu tudo. O exemplo fala mais do que a palavra. Sim. O exemplo é a melhor maneira da gente passar alguma coisa para os nossos descendentes. Sem o exemplo, sem atitude, o que eles vão aprender é aquilo que você refletir para eles. Ótimo. Principais hobbies ou hobby do Dr. Ezequiel? Bom, eu exerço, hoje eu já estou meio velhinho assim, mas mesmo assim eu continuo fazendo os meus exercícios. São três áreas que eu faço, que eu pratico. Uma é o Taekwondo, o outro é o Honshisu e o outro é o Qigong, também chamado de Qigong. As pessoas conhecem como Qigong. Bem, o Taekwondo eu consegui, faço os exercícios, eu trabalho aqui, e isso tudo ajuda a trabalhar o corpo e a mente. O Honshisu é defesa pessoal. Defesa pessoal, porque nós vivemos num momento que a gente precisa se defender. Aí a pessoa diz assim, é para brigar? Não é para brigar. Se der para correr, a gente corre. E uma outra coisa, defesa pessoal. Quando você vai atravessar uma rua, você olha para um lado e olha para o outro,
você está fazendo uma defesa pessoal, está se defendendo de ser atropelado, por exemplo, com um carro. Então, o Roshisu é a defesa pessoal, é um treinamento de defesa pessoal. Eu estava com um projeto e ele começou por um tempo, depois eu tive que parar por uma questão mesmo de logística, de fazer defesa pessoal para mulheres, porque muitas das vezes a violência contra a mulher se dá pelo fato do gênero masculino ter mais força do que o gênero feminino. Mas na defesa pessoal não é uma questão de gênero, é uma questão de técnica. Então, ensinar técnicas de se defender. Quando você não se aproxima de alguém que está lhe oferecendo algum tipo de ameaça, isso já é uma defesa. E muitas mulheres vivem uma vida subjugada porque não têm o conhecimento filosófico do que é a defesa pessoal. Agora, treina o corpo também, porque é preciso. Mente e corpo, mens sana e corpore sano, precisam os dois estarem em harmonia. A gente não tem como ter uma mente sã com um corpo doente, que a neurologia mostra que há necessidade de que o corpo esteja bom para que o cérebro funcione bem. E o cérebro estando bem faz com que o corpo funcione. Então é conjugado. Então, com o King Kong já é diferente, ou o Qigong, que eu pratico. O Qigong é a parte que eu me dedico mais, por quê? Deixa eu explicar rapidamente. O Qigong, ou King Kong, é uma ciência oriental que ela veio do Tai Chi Chuan e do Kung Fu Uzu anteriormente. O Kung Fu Uzu, como eu já disse, tudo é energia utilizada para a guerra, para a luta. Mas quando o templo lá de Shaolin os homens, os guerreiros descobriram que aquele treinamento era tão importante, a capacidade de concentração, de percepção era tão bom, que transformou aquilo, deixou de ser um templo para ser como que um quartel-general, preparando guerreiros. Aí uma parte saiu e começou a usar e viu que era importante também para o lado espiritual e fizeram o Zen Budismo. Fizeram o Zen Budismo, que é a capacidade da pessoa a se conectar, enfim, é utilizado nesse sentido. Mas alguns também, não querendo participar da questão religiosa, saíram e fizeram o Qigong, que é o pai do Tai Chi Chuan. O Qigong é o Tai Chi Chuan mais primitivo, que é o movimento circulatório, respiratório e que faz circular em todos os meridianos a energia vital e a gente consegue armazenar energia para a gente utilizar e fazer com que seja trabalhado a questão da saúde. Pessoas, por exemplo, eu tinha nesse grupo, pessoas idosas que estavam com dificuldades, tinham que andar com fraldão porque se urinavam, se sujavam na rua, porque não tinham controle dos esfíncteres, e não tinha. Tinham que andar com aquele fraldão e botavam a roupa por cima. Só que ao fazendo o Qigong, foram se mobilizando energia, fortalecendo os tendões e aquelas musculaturas mais internas. Conclusão da história. Essas mulheres que tinham esse problema de incontinência fecal e urinária foram curadas. Não precisaram mais usar os fraldões para sair na rua. Então, o Qigong tem pelo menos 67 tipos de exercício e a gente trata desde a pressão alta, a hipotensão. Por exemplo, uma pessoa que tem, por exemplo, aborto espontâneo, em determinados exercícios do Qigong vai fortalecendo aquele meridiano ali do útero e a pessoa consegue vencer uma gravidez e ter sucesso no seu projeto de maternidade. Então, eu utilizo essas 3 práticas para poder manter o corpo e a mente. É o que eu gosto, né?
Eu tentei jogar futebol, mas eu cheguei a ser goleiro. Eu cheguei a Ah, ser goleiro e cheguei até a ganhar medalha nessa parte aí. Mas teve um dia que eu estava treinando um time, aqui não vou falar o nome de time, mas estava jogando num time aí que até hoje é um time bom aí, e eu tomei um frango por baixo da perna e fui exilado do clube. Aí eu me decepcionei, larguei o futebol e a partir daí eu me dediquei à parte de artes marciais, voltado para bacana. essas três áreas que eu já mencionei. Ah, ótimo, doutor Ezequiel. Eu vou, devido ao avançar do horário, né, o pessoal não deixou aqui alguma pergunta, mas vocês fiquem à vontade, pessoal, para estar repassando alguma pergunta, algum questionamento sobre essa live de hoje, não é? Posteriormente, aí eu busco, pelo doutor Ezequiel, algum esclarecimento para vocês, tá bom? Os agradecimentos, doutor Ezequiel, às pessoas que estão nos ouvindo ou as que vão nos ouvir ainda. Os agradecimentos finais. Eu quero agradecer primeiramente ao nobre comendador ter me convidado para essa entrevista, porque assim tive a oportunidade de mostrar alguma coisa e ajudar alguém que, quem sabe, em algum ponto tenha se espelhado aí, tenha visto algo que sirva para a sua vida pessoal. E o que eu quero deixar para os ouvintes aí do seu canal aí, que são seus seguidores, Sim. é que pensem uma coisa de cada vez. Não vivam nem o amanhã, porque amanhã é uma mera expectativa. Nem também fiquem presos ao passado, porque pelo pior que ele tenha sido, por mais alvissareiro, alegre que tenha sido, não passa de lembranças. Então se dedique ao hoje. Viva cada dia o seu dia. Levante-se de manhã, tome um banho frio. Toma morno não, porque neurologicamente é bom o banho frio, porque à noite a gente desidrata, a gente levanta, toma logo um copo de água na temperatura natural e toma um banho frio, porque isso tira o processo inflamatório do cérebro e do corpo e a gente começa a se preparar para o dia. Não se preocupe se esteja frio ou calor, porque água fria é uma só. Quem muda é o tempo. Então, pense uma coisa de cada vez, viva cada momento, tire o melhor proveito, cuide da sua higiene mental e física e faça exercício. Ótimo, doutor Ezequiel. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, né, durante todo esse tempo. 1 hora e meia de transmissão, viu? Passou muito rápido, foi excelente. Quero agradecer aqui imensamente a disponibilidade do senhor de estar aqui conosco, de dizer tudo o que disse, foi muito importante para todos, tá? Muito importante mesmo. Isso aqui vai ficar para o pessoal que está aqui, o pessoal que queira assistir posteriormente, vai estar disponível lá na Menina do Tempo, tá? Depois eu vou disponibilizar nas outras plataformas também. Gratidão, doutor Ezequiel. Gratidão mesmo, tá? Muito obrigado mesmo. Eu quero desejar aqui uma excelente semana para todos vocês, ótimo final de semana e tirem de proveito, pessoal, esse monte de ensinamento, de conhecimento e de sabedoria e experiência que o doutor Ezequiel deixou aqui para nós, que é de muita valia, muita grande valia e com certeza, né, a gente pode se transformar, pode se tornar um pouquinho melhor. A gente deve lutar, doutor Ezequiel, o que eu sempre digo, eu tenho assistido algumas palestras do Abílio Barreto, não é? Aquele grande empresário lá de São Paulo, ele tem um canal dele lá, e ele falando, né? É uma coisa que muita gente fala. Vamos procurar sempre ser melhor do que eu fui ontem, não é? Ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã ser melhor ainda do que eu fui hoje, tá certo? A gente tem que sempre buscar isso, se aperfeiçoar, se melhorar, não é? E é isso, o senhor deixou aqui uma mensagem, é um legado, isso aqui vai ficar para muitos e muitos, né, que vão ver,
Muito obrigado. O que eu tenho aqui dizer aqui, para resumir tudo isso, para fechar, é muita gratidão por tudo, tá? Uma excelente noite aí para o senhor, uma excelente noite para quem nos acompanhou aqui, ótima semana e fiquem todos na paz de Deus aí. E muita força, pessoal. A gente vai sair dessa e depois a gente vai estar. Vamos ver como vai ser o cenário posteriormente, mas a gente deve ter perspicácia e ter uma visão de otimismo, né? Que vai ser muito bom. A gente vai saber valorizar mais um abraço, vai saber valorizar mais um aperto de mão, vai saber valorizar mais o olho no olho, a escuta ativa, vai saber valorizar mais as pessoas que estão ao nosso redor, né? Sejam casais, sejam mães, pais, irmãos. Eu espero que seja assim e Deus há de abençoar que o seja. Um abraço, doutor Ezequiel, e fiquem com Deus, fiquem em paz aí, viu? Como todos que estão aí conosco. Tchau, tchau. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço virtual, tá?